No livro de Números, livro de Moisés, Números capítulo 9, verso 17, e diz assim: Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem, verso 20, ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, verso 21, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, só um dia. E quando ela alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. 22, ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela, eles iam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Te dou graças, Pai, te honro, glorifico a Ti. Santo é o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos Tua palavra nesta noite, dá-nos, ó Deus, Teu caminho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tive uma colega de trabalho, lá no João Manuel, uma merendeira, e ela tinha um termo muito interessante. Eu me lembro quando eu inventei de deixar a barba de Tony Stark, do Homem de Ferro, eu fiquei quase uns 2 anos com essa barba, né? Acho que os mais velhos se lembram. Agora eu estou de Breaking Bad. Mas a gente tem que mudar de vez em quando. E ela é de uma determinada igreja e ela sempre me chamava e falava assim, João do céu. Se você fosse da minha igreja, você estava excluído. Por quê? Ela, por causa desta barba do seu cabelo. Isso é modinha. E minha igreja não permite modinha. De roupa, de corte de cabelo, de cor de cabelo. E ela usava muito essa palavra modinha. E essa palavra modinha não é uma palavra assim do dia a dia, mas eu achava interessante ela usar. Sempre que eu chegava com alguma pulseira, ou coisa, ela dizia, isso é modinha. Se você fosse da minha igreja, você ia ser excluído. E eu sempre brincava, retornava uma brincadeira dizendo, ainda bem que eu não sou da sua igreja. Mas a verdade é que nós vivemos num tempo de modinha. E o que é modinha? É uma histeria coletiva. É uma coisa que quando um vai, todo mundo quer ir. Você que é pai de adolescente, você já ouviu vez por outra. Ah, mas todo mundo está fazendo. E aí você que é um bom pai de adolescente já respondeu, mas você não é todo mundo? Mas eu não pago a comida de todo mundo? Mas eu não pago a casa de todo mundo? Mas a modinha introjecta na mente de todo ser humano que ele tem que ser igual a todo mundo, que ele tem que fazer igual a todo. Se a colega transa com o namorado, eu também vou transar com o namorado. Se a colega usa droga, eu também vou usar droga. É legal. Então essa modinha se torna uma histeria coletiva, uma tendência social, porém, no geral, ela é passageira. Eu me lembrava, conversando essa semana, cheguei lá com uma camiseta de uniforme verde, tom pastel, que agora é uma modinha da agora, e uma colega virou e disse assim, nossa, que cor bonita. Eu olhei, pois é, né? E pensar que há 1 ano e meio atrás eu só usava flores. Eu ainda brinquei com ela, eu ainda tenho uma camiseta, não tenho mais coragem de vesti-la. Mas ela é de fundo amarela, com flores vermelhas, com umas folhas verdes, assim, tipo falcão. Tipo chitão. Mas era moda, passou, agora está moda de uma cor só. Isso é modinha, isso é histeria coletiva. E é engraçado que isso vai se alastrando. Então era moda, todo mundo usava roupa florida. Agora passou. É uma coisa interessante de observar nos noticiários da cidade. Existem determinados momentos do ano, épocas, que aí, na segunda-feira, notícia, fulano de tal deu cabo de sua própria vida lá no setor Boa Vista.
Aí no outro dia você abre as mídias, fulano de tal deu cabo de sua vida lá no Jardim Esperança. Aí na quarta-feira, fulano cometeu autoextermínio lá no setor universitário. E aí todos os dias da semana nós temos um suicídio na cidade. Já viram isso? E é tão incrível que este ano vocês perceberam que no Setembro Amarelo não houve uma campanha nacional do Setembro Amarelo. Depois de muitos anos, quase não se falou do suicídio em setembro, que é o mês do combate da prevenção ao suicídio. Perceberam que este ano não houve a campanha, porque chegaram à conclusão que a cada mês de setembro o índice de suicídio aumentava drasticamente, porque o assunto vinha à tona e se tornava moda. E aí então, isso se alastra também na vida espiritual. Como pastor é interessante, porque chega um momento da vida, tem um momento da igreja que todo mundo quer cantar. Todo mundo quer ser do louvor. Aí chega um momento que isso passa e todo mundo quer fazer discipulado. Nós chegamos num tempo, não é, pastor, que praticamente 80%, 90% da igreja fazia discipulado. Tinha pessoa que fazia discipulado, que era discipulador e ia numa reação em cadeia, porque todo mundo queria. Era um momento, era uma modinha, era um momento que estava acontecendo. Chega um momento que todo mundo quer sair da igreja. Também é uma moda, é chique sair da igreja. Dá uma impressão que os intelectuais saíram, então se eu não sair... Recentemente eu recebi um texto do GPT, um site de inteligência artificial, com um discurso formal, bonito, incrível, sobre como eu vou deixar o meu ministério, como é espiritual deixar o meu ministério, porque virou modinha. E isso não é só aqui. Não é um privilégio meu e seu, é um privilégio ou um malilégio, se é que existe essa palavra, do reino de Deus. Isso se alastra, convivo com pessoas de outras igrejas no trabalho. E a mesma coisa está acontecendo no mundo, porque o ser humano vive desses momentos. Mas qual é o problema? O problema é que nesses momentos eles passam. E às vezes ocorre que ele já passou, eu não entendi, e estou lá batendo de todo mundo, fazendo aquilo que ninguém mais faz. Me lembro de quando o pastor José Delcio começou a faculdade, e no primeiro ano de faculdade ele era um fogo, no segundo ele deu uma esfriada, no terceiro ele deu uma sumida, no quarto ele estava quase. Um dia nós sentamos e eu disse para ele, olha bem, daqui 1 ano e meio você termina a faculdade. Vai chegar às 7 horas da noite, você não terá para onde ir. E aí, quando você não tiver para onde ir, você também não terá igreja se você estiver perdido por uma moda de universitário. Porque eu já pastoreei, vi demais universitários que chegam lá na universidade e encontram a vida eterna do mundo, a liberdade. E nunca mais aparecem na igreja porque eles entenderam a verdadeira liberdade política do ser humano. E vão se prostituir, se drogar, vão se entregar aos prazeres deste tempo. Aí chega um dia, a faculdade acaba e eu disse para ele, não foi o caso dele. E eu disse para ele, aí a faculdade irá acabar, vai chegar às 7 horas da noite, você não tem faculdade para ir. E você também não terá igreja para ir, porque a moda passou. Esteja atento, porque tudo que é moda passa. E às vezes ela já passou, mas eu insisto nesta moda. Você pode vestir uma camisa amarela de flor vermelha, de folhas verdes? Pode. Você pode ir para o show da praça com ela? Pode. Mas você vai estar diferente e fora de moda. Tome cuidado. Porque no mundo espiritual as coisas passam muito rápido. Eu já vivi o suficiente para ver G12, para ver legendários, para ver comunidade, para ver coinonia, para ver G12, para ver pequenos grupos. Eu estava lá na igreja e chegou a irmã e eu estava no PG. Ela falou o PG numa boca tão assim cheia. Eu tenho uma coisa que você não tem. Eu sei de uma coisa que você não sabe. Eu aposto que na sua igreja não tem PG. Veja, pequenos grupos, são células, coisas que já está demodé, já passou.
Ah, ler Bíblia é coisa de fanático. Sim! Eu tenho 55 anos, eu vivi na década de 80, eu me converti em 90, e eu sei que em 90 ler Bíblia era coisa de só fanático lia a Bíblia. Hoje, isso já mudou. Ler a Bíblia hoje é coisa de gente intelectual, de gente que foi alfabetizada, de gente que entende o que lê, de gente que sabe o que quer. Tome cuidado, porque às vezes a moda que você está seguindo já passou. E aí você fica no vácuo, já ficou no vácuo? Sou professor de 5º ano, eu fico no vácuo todo dia. Eu tenho uma aluna, nós estamos em outubro partindo para novembro. Tem exatamente 9 meses, 12 meses, aliás, 12 não, tem 9 ou 10 meses que eu estendo a mão para ela todos os dias e todos os dias ela não pega na minha mão. Ela olha com cara de nojinho e passa. É a única dos meus 50 alunos. Mas eu não desisto. Dia da formatura estarei lá na porta do salão com a mão estendida. E ela mais uma vez, isso é deixar no vácuo. Cuidado para você não viver no vácuo. Você está numa badalação social, achando que está arrebentando, e quando você virar e olhar para o lado, ninguém mais está fazendo isso. Li essa semana e foi o que me fez mudar a palavra, ou o rumo daquilo que eu queria dizer hoje, que a geração Z, ou vocês que têm até 15 anos, nunca, nos últimos 5 anos, houve uma consagração da geração Z a Jesus Cristo, como está ocorrendo neste ano. Ou seja, os jovens e adolescentes estão se consagrando, estão se santificando, estão deixando os vícios, estão deixando a promiscuidade, os jovens estão se lançando ao Senhor, como nunca fizeram. É claro que Satanás vai reagir, é claro. Mas cuidado para você que insiste naquilo que já passou, que você vai acordar e olhar, e está todo mundo na igreja, está todo mundo servindo, está todo mundo atrás da sua função, está todo mundo desejoso de ser grato a Deus, e você lá pagando de rebelde numa geração que se consagra. Não vou nem entrar no mérito da questão que em 2028 Israel completa 80 anos de nação e é uma das grandes profecias dos tempos de Jesus Cristo voltar. O que eu sei é que no final o amor de muitos se esfriariam. Mas para que o amor se esfrie, é necessário que o outro grupo aqueça o seu amor. Então é um tempo que Jesus disse, é um tempo de quem é sujo se sujar mais ainda. Há nenhuma novidade você desviar, nenhuma novidade você abandonar a igreja. Jesus disse que o sujo iria se sujar mais ainda. Mas também não é nenhuma novidade você se consagrar. Porque ele disse que o santo iria se santificar mais ainda. É uma simples questão de você perceber se a nuvem do Senhor levantou ou não. E o texto diz que quando a nuvem se levantava e ela ia em outra direção, o povo levantava. Havia uns levitas com as trombetas em cima do monte, olhando de cima a nuvem de Deus sobre o acampamento. E quando ela dava indícios de se mover, eles tocavam as trombetas e o povo desmontava tudo e seguia a nuvem. Meu querido, nós chegamos no tempo que a nuvem do Senhor se levantou e ela não manda mais no outro rumo a não ser a santificação dos santos de Deus. E para você que está brincando de modinha, disse, eu sou desviado. Tenho colegas, uma colega de profissão, professora, cujo marido, eu não sei te dizer qual é a profissão dele, acho que ele não tem. Mas enfim, eles têm também paralelo um comércio. E eu cheguei lá recentemente, a última vez que eu fui lá, ele veio correndo e sentou, pastor, tudo bem? Eu, tudo bem. E você ainda está indo na igreja? Tipo assim, eu tô, uai, como assim? Você ainda vai na igreja? Eu vou, eu sou desigrejado. Mudou de pastor da minha igreja, eu sentei com ele para contar para ele, porque ele não estava sabendo ser pastor. Aí eu fui dar uma palestra para ele ser um bom pastor, ele achou ruim. Aí eu e minha família, nós estamos desigrejados. Moda. Ou
Acorda para a vida. Você quer uma boa moda? Eu te dou uma. O inferno sempre esteve na moda, nunca caiu de moda. Quer pegar uma moda mesmo assim quente? O inferno. Ou o céu. Mas fora disso, e ele ficou indignado. Ele ficou, mas você tão inteligente ainda vai na igreja. Sério que eu tive que ouvir isso? Vou. Não, eu e minha família somos desigrejados. A nuvem do Senhor se levanta e muitos não entendem que ela está dando direção. Gente, desigrejado, quem fala nisso? Ah, eu tenho vida livre, quem fala mais nisso? Quem fala mais nisso? Hoje a conversa é: eu sou de Jesus Cristo e Jesus Cristo é meu. Então uma coisa que nós precisamos é aprender que se a nuvem levanta, a trombeta tocou e Deus me chamou para outra direção. É no mínimo estúpido, é no mínimo imbecil, é no mínimo retardado, se é que podemos usar esse termo tão pejorativo, eu insistir naquilo que Deus não está convidando mais. Então acorda para a vida, a nuvem do Senhor se levantou, a nuvem do Senhor te chamou para servir. Você está pagando de otário, você está pagando de idiota. Ai, eu sou desigrejado. Ai, eu tenho vida livre. Ai, eu bebo, eu fumo, eu faço o que eu quiser. O corpo é meu, as regras minhas. Cara, que coisa mais vencida. Está pior do que jornal de ontem, já foi. Hoje nós vivemos um avivamento. Hoje nós vivemos um tempo em que homens e mulheres se consagram ao Senhor. Incrivelmente, com a morte do Charlie Kirk dos Estados Unidos, se converteu mais jovens do que em todos os anos de pregação dele. Pela notícia da morte dele. Porque nós vivemos um avivamento. A nuvem se levanta. Eu acho interessante que o texto diz que ela se levantava e o povo rapidamente ia. Então eu preciso entender o tempo de Deus para mim. Qual é o tempo de Deus para você? 10, 15, 20 anos, você chegou à adolescência, à juventude, e está aí uma pasmaceira vivendo o mesmo de ontem. Quem vive de ontem é pregão, é museu. Nós não vivemos de passado, nós vivemos de novidade, de vida. Hoje eu acordo e quero servir ao Senhor, hoje eu acordo e quero me santificar ao Senhor. Mas você deixa o dia passar. Passa-se hoje, passa-se amanhã, passam-se os anos, e você está do mesmo jeito. Entenda o tempo do Senhor. Nós vivemos no Cronos, mas o tempo do Senhor é o Kairos, é o tempo infinito, é o tempo de qualidade, é o tempo de servir, é o tempo de entrega. Deixa eu te contar para você, crente, que não está vivendo uma vida de entrega, você está total fora de moda no reino dos céus. Você pode estar dentro da moda no reino do inferno, você pode estar dentro da moda no reino dos céus. Você tem a liberdade de escolher, mas você hoje, que não vive um tempo de entrega e de avivamento pessoal, você está na completa moda do inferno. Porque o tempo mudou. Esteja atento ao tempo de Deus. Acho interessante que tinha dia que a nuvem ficava um dia. Tinha tempo que a nuvem ficava 2 dias. Que canseira você chegar de manhã e armar acampamento, de tarde você tem que desarmar o acampamento. Mas tinha tempo que a nuvem ficava 1 mês. Que tédio, ficar 1 mês no mesmo lugar, no deserto, sem nenhuma paisagem nova. Mas tinha tempo que a nuvem ficava mais de 2 meses, ficava um tempo. Mas o povo, naqueles dias, estavam atentos ao tempo de Deus, e o texto diz que, segundo o que Deus mandava, eles ficavam ou iam. Precisa ser a sua vida, meu querido. Deus mandou você sair da igreja e ir para o inferno, porque você não é salvo, e Ele nunca te quis, Ele nunca te amou. E vou te contar um trem. Às vezes as pessoas ficam numa duvidazinha, bobinha, infantilote, se o pastor me ama ou não. Você não tem que perguntar se o pastor te ama ou não, ele não tem essa opção. Você tem que perguntar se Deus te ama. Se Deus te amar, também te amo.
Agora, se Deus já te desprezou, quem sou eu para amar você, meu querido? Não vou perder o meu tempo. Então você precisa olhar para Deus. Que tempo é este? Mas eu te digo que tempo é. É tempo de servir ao Senhor. É tempo dos santos se santificarem mais ainda. Eu não quero crer que aqui não haja nenhum sujo para se sujar mais ainda. Eu creio que você é santo e é tempo de você se santificar mais ainda. Então acorda para a vida, minha senhora, e observe o tempo. Esteja atento ao tempo de Deus. E o tempo de Deus é aqui e agora. Você pode até viver a sua vida medíocre. Você pode até viver a sua vida de noitada, de festa, de cavalgada, do diabo que te carregue. Mas está fora de moda. Porque a moda agora é servir ao Senhor. Porque o tempo se abrevia. Mas não é só fazer um propósito de entender o tempo, de estar atento ao tempo. É fazer um propósito de tomar a decisão certa. De tomar a direção proposta por Deus. No verso 23, segundo a ordem do Senhor se alojavam, segundo a ordem do Senhor partiam. Eu acho interessante, Maria Luiz, que a nuvem levantava e vinha para o norte. Aqui é o norte, meu Deus. Direita, esquerda. Vou mudar a preposição para facilitar a minha própria vida. A nuvem do Senhor se levantava e vinha para cá. Mas aí a Maria Luísa é esperta, jovem, sabe tudo, porque jovem não morre. Vocês sabem que jovem é igual o desenho de embaixo. Eles pulam do prédio, cai, a chata levanta e sai indo. Eles não morrem. Eles acreditam que tudo vai dar certo. Mas a nuvem do Senhor está vindo para cá. Mas ela, como é imortal, ela resolve ir para lá. Ah, não, eu não quero ir para cá agora. Eu vou para lá. Vou fazer o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Minha diversão, meu prazer. Pastor José Delso hoje rememorou uma frase que eu gosto muito. Valdeci. 2 é pouco, né? Mas 2 segundos, menos ainda, 2 segundos no inferno é suficiente para um ser humano esquecer tudo que ele se divertiu nas noites deste mundo. Todo o seu prazer deste mundo se apagará em 2 segundos de inferno. Por outro lado, a frase diz que 2 segundos no céu vai apagar todo o sofrimento, toda renúncia, toda perseguição, tribulação, enfermidade que você viveu aqui na terra. Sabe, eu preciso aprender a andar na direção proposta por Jesus Cristo. Eu não sei se eu estou com a maldição, se é um tempo, mas o que eu mais pastoreio recentemente é gente que chega para mim, ou o pastor José Deus diz assim, não, eu sei que eu tenho um chamado. Que maravilha. Eu sei que eu tenho um dom, que maravilha. Ah, eu só não estou fazendo agora. Que inferno. Ah, eu só não tenho tempo para... Ah, que lamento. Eu só tenho que me divertir agora porque eu sou jovem, né? Eu não vou perder a pecuária para vir servir em encontro missionário. Não bateu as datas, né? Pecuária em julho. O que tem? Tá bom, eu não vou comemorar, eu não vou deixar de comemorar, porque dia 15 é a independência do Brasil, né? Não, independência é dia 7. O que é dia 15? Ah, eu não vou deixar de comemorar a proclamação da República dia 15 para vir em culto com missionário. O quê? Finge que comemorar a proclamação da República é tão divertido quanto a pecuária. Uai, o que adianta eu ter chamado se eu não vou executar o meu chamado? Vocês conseguem imaginar que a nuvem se levantando e indo e o povo lá embirrado? Não, pode ir, Deus, eu vou ficar aqui. É isso que você está fazendo, meu querido. Deus levantou e foi, e te chamou para ir com ele, mas você embirrou lá e falou assim, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque eu sou o cara. Cuidado para não estar indo na direção errada. Sabe qual é a máxima do pastor Wellington? Um com Deus é maioria.
Quando você está dentro da vontade de Deus, nada pode te deter, nada vai te faltar. Por outro lado, o segredo do fracasso, do fundo do poço, é sair da casinha de Deus. Quando você tira, aprendemos isso ontem, né? Tira a sua cabeça da casinha de Deus e você vai ver o que é bagaceira na vida. Sai da vontade de Deus mesmo. Experimenta, faz o teste. Afinal, seu namorado é mais bonito que Deus. Afinal, seu serviço é mais bonito do que Deus, paga mais do que Deus. Afinal, o que você pensa, o que você acha, o que você entende, é muito maior do que o que a Bíblia diz. Então faz mesmo o seu querer. E veja onde vai dar. Então faz mesmo o seu querer. E veja onde vai dar. Quanto a mim, eu quero continuar olhando para Deus dizendo, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero te ouvir, eu quero andar no teu caminho, quero andar na tua direção. Se a tua nuvem for para lá, e mesmo que eu não goste, eu irei para lá. Sem reclamar, quero parar de reclamar. Já diminuiu uns 80%, mas ainda falta 20% ainda. Porque a nuvem do Senhor deu direção. Com Deus é maioria. Eu quero ter o prazer de 2 segundos no céu, para esquecer tudo que foi ruim aqui nessa terra. Um lugar onde não haverá medo, não haverá choro. Em contrapartida, o inferno é um lugar de medo, é um lugar de pranto, é um lugar de choro, é um lugar terrível. A nuvem do Senhor te dirige? Ou você ainda está atrás das modas do mundo? Cuidado para você vestir uma camisa que ninguém mais veste. Eu não quero mais cantar. Eu não quero mais tocar. Eu não quero mais pregar. Eu não quero mais ter que ir em todo culto. Eu não quero mais isso. Cuidado para você não vestir uma camisa que ninguém mais está vestindo. E quero tirar da humanidade este peso para a gente encerrar. Querido, querida, você que está aqui jovem, velho, adulto, criança, tome muito cuidado. Tome muito cuidado para você não vestir uma camisa, uma modinha que Jesus Cristo não vestiria. Ele até olhou e disse, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, passa de mim o meu ministério, o meu chamado. E Deus disse a ele, não é possível. Então ele disse, então faça-se a tua vontade. E olha que Deus não chamou nenhum de vocês para morrer pela humanidade. Então é bem mais tranquilo. Tome muito cuidado para você não vestir uma camisa que Jesus não vestiria. E tome muito cuidado para você não ou deixar de vestir a camisa que Jesus Cristo vestiu. A camisa do sim, Senhor, eis-me aqui. A nuvem tem dado direção. Cabe a você seguir ou não. Te dou graças, ó Pai, eu te honro. Santo e poderoso é o Senhor, Senhor que chama, Senhor que elege, Senhor que salva, Senhor que escolhe. O Senhor é Senhor de todas as coisas. Eu te louvo nesta noite, Pai. Em o nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E quero te servir todos os dias, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Quando tua nuvem partir, meu Deus, dá meu coração aberto para entender o teu querer, meu Pai. Eu te louvo. Livra-me de toda histeria coletiva. Livra-me de tudo que não é teu. De tudo que é passageiro, porque a tua palavra é eterna. E nela eu posso me firmar. Eu te louvo, abençoa o teu povo, em um nome do Senhor Jesus. Coração silenciosa, estamos encerrados. Deus te abençoe.